Boa noite para todo mundo. Hoje é dia 16 de maio de 2023 e vamos para o resumão do dia, pessoal. Quase que vocês ficam sem resumão hoje, porque, como podem ver, estou organizando aí meu mais novo monitor e tal, mas acabou dando errado porque eu não tenho o cabo certo. Mas eu vou providenciar em breve e teremos aqui mais informações e um novo passo, uma nova evolução para mim como operadora de mercado. Mas isso é papo para outro vídeo. Vamos para o resumão do dia, então, começando pela Ásia, pessoal. Por lá, bolsas no negativo. Ontem à noite saíram vários indicadores lá na China e vieram abaixo do esperado, né? Produção industrial veio abaixo do esperado, vendas no varejo veio abaixo do esperado. São mais indicadores aí mostrando que a economia chinesa não está de vento em popa, como muita gente esperava depois que eles terminaram com a política de Covid-0 por lá, que foi no início do ano, não é mesmo? A taxa de desemprego, ela veio até um pouquinho melhor. O desemprego lá estava em 5,3% e veio 5,2%. De qualquer forma, esse indicador sozinho, né, único aí, mostrando que mais chineses estão empregados, não foi o suficiente para colocar as bolsas no negativo, na decepção aí dos indicadores econômicos da China que tem saído nos últimos meses, ok? Então, bolsas por lá no negativo. Refletiu um pouco aí, pessoal, nas commodities. O minério de ferro, pela manhã ele estava estável, ao longo do dia ele acabou negativando um pouco, ok? Mas muito pouco. E o petróleo, pessoal, ele também é levemente negativo, mas assim, nada demais, tá bom? Saiu o relatório, pessoal, especificamente sobre o petróleo, tá bom? Saiu o relatório aí da Agência Internacional de Energia e eles pontuaram duas coisas, assim, dois fatores que na visão deles faz com que o preço do barril de petróleo não suba, permaneça em patamares mais baixos, aí na casa dos $70. O primeiro é que existe uma expectativa que o segundo semestre a China vai engrenar e isso, obviamente, vai demandar por mais petróleo. Esse é um ponto, mas isso é só no segundo semestre, não agora. E um outro ponto, pessoal, que foi o que pegou, é o seguinte: pela análise das pessoas que fazem esse relatório, a Rússia não está deixando de vender seu petróleo como uma forma de retaliação ao teto que foi estabelecido pela Europa e alguns outros países para ela. Lembra que eu comentei com vocês que a Europa e alguns outros países estabeleceram um valor máximo de negociação do barril de petróleo com a Rússia e que, como uma forma de retaliação, a Rússia falou assim: olha, então eu não vendo, já que é para ter um teto, eu não vou nem vender para vocês. Pronto. Por este relatório da Agência Internacional de Energia, que é dos Estados Unidos, a Rússia continua vendendo. E aí vamos lá, pessoal. Existe uma oferta a mais no mercado que não estava previsto e isso, obviamente, pressiona o preço do barril para baixo. Ok? Então, petróleo aí levemente negativo, mas nada demais, mais dentro da estabilidade do que qualquer outra coisa. Ok? Vamos agora para as bolsas da Europa, pessoal. As bolsas da Europa fecham hoje levemente negativas. Elas ensaiaram ficarem positivas, negativas ao longo do dia, tipo nossa bolsa aqui do Brasil, mas acabaram fechando levemente negativas. Vamos lá. Por lá saíram alguns indicadores econômicos hoje, tá? Primeiro saiu a taxa de desemprego do Reino Unido e ela veio um pouco pior do que o último dado, mas muito pouco. A taxa de desemprego do Reino Unido era 3,8% e veio 3,9%. Bom, o desemprego aumentar no Reino Unido, de certa forma, é uma notícia boa, pensando na macroeconomia, obviamente. Por quê? Porque eles estão com uma inflação lá próxima dos 10% ainda. Então, se você aumenta a taxa de desemprego, significa que a economia está desaquecendo e isso é uma pressão desinflacionária, né? Mas, de qualquer forma, é uma variação bem pequena, né? De 3,8 para 3,9. Bom, lá na Alemanha saiu o indicador, o índice ZEW, de expectativa sobre a economia. E ele veio, pessoal, pior do que o esperado. Na verdade, veio bem em linha, com o último dado. Ou seja, as expectativas dos alemães em relação à sua economia, em relação, né, ao futuro aí de médio e curto prazo por lá, se manteve ruim. No mês passado estava ruim, agora continua ruim. Claro, né, pessoal? Taxa de juros elevada, busca pelo Banco Central por uma desaceleração econômica, ainda está muito recente a questão do Credit Suisse e por aí vai. Então, foi um indicador que, assim, já era esperado um número ruim, o número veio bem parecido com o do mês passado, então, assim, não foi uma catástrofe para as bolsas de lá, tá bom? Por fim, pessoal, lá na Europa saiu o PIB da zona do euro. E o PIB veio igual ao último dado, era 1,3, se manteve 1,3, então não foi nenhuma expectativa
muito para cima, nem muito para baixo, ficou aquele negócio em linha ali. Então as bolsas, na verdade, na Europa, elas engatam uma negativa, muito mais acompanhando a movimentação do S&P, que eu vou comentar com vocês, mas fecharam aí levemente negativa somente, ok? Bom, vamos lá para os Estados Unidos agora. Pessoal, lá nos Estados Unidos, primeiro de tudo, o presidente Biden, ele teve uma nova reunião com o Congresso a fim de desenrolar esse imbróglio aí de aumentar o limite do teto da dívida para os Estados Unidos não dar um default no dia 1º de junho. Bom, ele sai da reunião dizendo que houve avanço nas negociações, mas de concreto não temos nada. Tá? Então, assim, não temos notícias positivas em relação a esse tema e, além disso, também saíram indicadores por lá de vendas no varejo. E vendas no varejo veio bem pior do que o esperado, tá? Houve um desaquecimento da economia e, de novo, a gente pode ver com dois olhos, né? Um olho relacionado à inflação, que a economia está desaquecendo, isso é bom para a inflação e para o Fed não precisar subir juros na próxima reunião de política monetária, ou com uma possível recessão americana por vir. De qualquer forma, as bolsas nos Estados Unidos fecham hoje no negativo, mas assim, pessoal, vale lembrar que o S&P, ele está operando já fazem dias, numa faixa, numa zona, em que ele chega na máxima dessa zona ali, que é 4.200, cai, aí ele chega na mínima ali, que é mais ou menos o 4.100, sobe. Então, assim, ele está navegando nessa faixa ali e pronto, tá aguardando novas informações para ver se os Estados Unidos engatam uma alta aí na bolsa, no controle da inflação sem levar o país à recessão, ou se for para levar o país à recessão, para a bolsa afundar de vez, sabe? Então, assim, eles estão trabalhando dentro de uma faixa, aguardando informações mais concretas aí, principalmente também em relação a esse imbróglio aí do teto da dívida americana, ok? Mas por lá, bolsas no negativo. Vamos vir agora aqui pro Brasil, pessoal. Aqui pro Brasil foi incrível, a nossa bolsa conseguiu oscilar de 1% positiva para 1% negativa, foi maravilhoso para quem opera. Mas vamos lá, pessoal. Por aqui, logo de manhã, o Cajado, que ele é o relator do projeto de arcabouço fiscal, ele dá uma coletiva de imprensa apresentando o projeto, o texto final do projeto. E assim, vamos lá. De certa forma, o mercado gostou, tá? Inclusive, durante a coletiva de imprensa, o dólar cai, a bolsa sobe, o mercado gostou, porque eles esperavam algo um pouco pior, inclusive, e assim, dentre as informações que foram sendo soltadas, né, assim, ao longo dessas últimas semanas, não teve nada de muito novo em relação a isso que pudesse assustar os investidores. Tá? A expectativa, pessoal, todas aquelas regras que eu já expliquei para vocês, elas se mantiveram. O que foi acrescentado foi que colocaram gatilhos aí, na verdade colocaram punições, para que caso as regras do arcabouço não sejam cumpridas em um ano. Então, por exemplo, se elas não são cumpridas em um ano, no ano subsequente existem 10 restrições aí que o governo vai sofrer para tentar arrumar o caixa do país. Se neste ano ele não conseguir e descumprir de novo as regras fiscais, no próximo ano, aí aparecem mais 3 penalidades aí, dentre elas contingenciamentos de gastos. Então, por exemplo, sei lá, os servidores públicos, eles não vão poder receber um aumento acima da inflação. Ou você não pode, como governo, criar mais benefícios fiscais para o país. Enfim, são várias regrinhas aí que o Cajado ele detalhou todas elas. A coletiva de imprensa não é longa, quem tiver interesse, assista ela, ao invés de ficar pegando trechos das pessoas que manipulam as opiniões de vocês e criar uma opinião baseada nisto. Mas é isso. Então, assim, ele cria punições, tá? O que tá pegando? Essa questão da criação de gatilhos e punições para conseguir controlar, né? Fazer uma gestão aí, se você não cumpriu esse ano que vem você tem que cumprir como governo e tal. Acalmou o mercado não esperava nem que tivesse isso, então isso acalmou o mercado de certa forma. A votação está prevista para a semana que vem. O pedido vai ser feito amanhã em caráter de urgência, mas a votação em si é semana que vem. Para que a oposição e o próprio PT consigam discutir pontos mais críticos, que ainda não chegaram num consenso. Que os pontos mais críticos são esses? Bom, o presidente Lula falou assim, olha, podem manter os gatilhos de punição, desde que o salário mínimo não componha esses gatilhos e o Bolsa Família também. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Se eu não cumprir as regras fiscais no ano seguinte, o salário mínimo vai ter que aumentar de qualquer jeito e o Bolsa Família vai ter que aumentar de qualquer jeito. Um aumento real, ou seja, a inflação mais alguma coisinha, tá? Então, assim, não vai compor uma punição ao governo, caso ele não cumpra as regras,
no que tange à Bolsa Família e ao salário mínimo. Essas foram as condições do Lula para que os outros gatilhos pudessem ser incluídos no texto. A oposição ainda não concorda com isso, este é um ponto. E vale lembrar, pessoal, que existe uma ala mais extremista do PT que também não concorda com isso. Por exemplo, a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, ela é contra ter gatilhos. Ela acha que não tem que ter gatilhos de punição, né? Eu não sei o que ela compensaria, mas enfim. Então, assim, ela tá contra até os gatilhos que existem no texto. Então, assim, existe até um impasse aí entre o PT e o Lula barra Haddad, né? Porque o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, ele tá alinhado com o Lula nesse texto que foi apresentado, da forma como foi apresentado. Então, assim, existe uma parte do PT que não apoia o texto, tá? E existe uma parte da oposição que não apoia o texto. E eles deram um período aí de uma semana antes das votações começarem para que esses rearranjos sejam negociados da melhor forma possível aí para ter o número mínimo de votantes para o projeto passar, tá? Um outro ponto, sem ser o Bolsa Família, o salário mínimo, que eu já comentei com vocês aqui, que está em discussão, que não chegaram no consenso, é em relação à responsabilização fiscal do presidente. Ou seja, eu já comentei isso aqui com vocês várias vezes. O teto de gastos previa que, se houvesse um descumprimento, uma irresponsabilidade fiscal por parte do presidente, ele poderia sofrer o impeachment, que foi o que aconteceu com a Dilma. E neste texto não é previsto nenhuma responsabilização ao presidente. O Lula não abriu mão de incluir esse item no texto e a oposição não concorda com isso. Então, esses dois itens aí são os extremos de negociação que devem acontecer ao longo dessa próxima semana aí. De qualquer forma, o mercado digeriu o texto, inclusive, igual eu comentei com vocês, a Bolsa ficou no positivo e o dólar no negativo em relação a esse tema, ok? Então, a gente vai continuar acompanhando, porque hoje foi só a apresentação do texto. O texto ainda tem que ser aprovado. E ao aprovar, deputado e senador quer pôr jabuti daqui, dali, aí começa Brasília Way of Life, né? Então, a gente vai acompanhar de perto, porque isso gera volatilidade no mercado. Bom, agora nós vamos falar sobre a Petrobras. A Petrobras, pessoal, anunciou aí o fim da política de paridade internacional de preços, tá? Ou seja, as empresas produtoras de petróleo no mundo, elas seguem a referência de preço do barril de petróleo que é negociado ou em Chicago ou em Londres. Especificamente sobre a Petrobras, o Brent, que é negociado em Londres. E a Petrobras resolveu que não vai ser assim mais, que ela vai ter uma outra métrica para calcular o preço, que são métricas que envolvem a visão do cliente, a visão do consumidor, questões internas, assim, são itens, eles não abriram a memória de cálculo para o mercado no dia de hoje, só anunciaram que vai ter uma métrica nova. Essa métrica coloca a Petrobras num ponto de maior concorrência, segundo a Petrobras. E aí o que é engraçado, e assim, hoje, além disso, além deste anúncio da Petrobras, tiveram falas do ministro de Minas e Energia, o Silveira, e o presidente da Petrobras, o Prats, Jean Paul Prats, tá? E os dois, em suas falas, assim, eles politizaram bastante a fala deles, então, assim, eles falaram que, né, a gente vai nacionalizar, brasileirar o preço do combustível e a Petrobras, coisa que não foi feita no outro governo. Então foi muito mais aquele discurso de ódio político que costuma acontecer para os dois lados, mais do que, de fato, mergulhar aí em como será o cálculo propriamente dito, tá? Então a fala deles foi muito mais política do que técnica, ok? Então o mercado vai aguardar aí qual é de fato a memória de cálculo, só que vários analistas de mercado, vários bancos, vários especialistas acreditaram que na medida em que a Petrobras anunciou que não vai usar a paridade internacional de preços no preço do seu combustível, acharam que ia ser um desastre, que a Petrobras ia afundar na bolsa e tal, e no final das contas não foi isso que aconteceu, né? Assustou todo mundo, deixou muita gente surpresa em relação a que a Petrobras hoje subiu mais de 2%, inclusive, né? Existem alguns analistas que comentam que, assim, o mercado estava preocupado de que a Petrobras não usasse a paridade internacional de preços e usasse, assim, seu próprio resultado para subsidiar o petróleo, como foi feito no governo da Dilma, e que na época foi uma catástrofe, porque a Petrobras acabou ficando num prejuízo gigantesco e custou sair desse prejuízo. Na medida em que existe uma métrica relativamente razoável, que não usa paridade de preços internacional, ok, mas que existe uma métrica razoável, o mercado fica muito mais aliviado do que ele estava esperando algo muito pior. Tá? Então, assim, existe uma linha de analistas que entende que a alta da Petrobras hoje foi muito mais referente a isso. Tipo, não foi como no governo Dilma. Então,
menos mal. Mas já já o mercado vai querer entender a métrica de cálculo real, ok? Além disso, pessoal, só para finalizar aqui, o Jean Paul Prats, junto do Silveira, que é o ministro de Minas e Energia, em sua fala hoje, eles aproveitam, anunciam o fim da política de paridade internacional e eles anunciam que então, por causa disso, a partir de amanhã, gasolina e diesel vão ter um corte de aproximadamente 40, 44 centavos em seus preços e o botijão de gás um corte de quase R$9 e que isso já começa a valer a partir de amanhã. Então, em rede social, no Twitter, o próprio Lula e membros do governo e tal já estão comemorando este fato, não sei o quê, e se apropriando aí dessa vitória. Vai de controlar os preços aí que geram inflação de certa forma, ok? Então é isto. Então assim, sim, a nossa bolsa acabou ficando positiva ao longo do dia, só que na medida em que ela foi, na medida em que as bolsas do mundo inteiro estavam no negativo, não sustentamos a nossa alta aqui e vamos combinar, pessoal, que a gente vem em 3, 4 dias de altas consecutivas da nossa bolsa e houve uma realização geral. Se você pega os papéis aí, de modo geral, quase todos os papéis no negativo, com exceção de Petrobras, que eu já comentei com vocês aqui, e algumas também relacionadas a balanço. Por exemplo, o Magazine Luiza caiu 22% no dia de hoje, porque o balanço dela veio meio horroroso. Tá? Então, assim, teve uma realização aí de vários dias de alta da nossa bolsa aqui e o nosso dólar não foi diferente, a gente fecha com ele no positivo, ok? Então é isso, até amanhã, beijo e tchau, tchau e bom frio para quem tá sentindo frio.